Maravilharam-se com a sua doutrina, porque os ensinava como alguém que tem autoridade, não como os escribas. E logo apareceu na sinagoga um homem possuído de espírito imundo, o qual gritou: "O que você quer conosco, Jesus Nazareno? Você veio para nos destruir? Sei muito bem quem você é, o Santo de Deus." Mas Jesus o repreendeu, dizendo: "Cale-se e saia desse homem." Então o espírito imundo, agitando-se violentamente e gritando em alta voz, saiu dele. Todos se admiraram, a ponto de perguntarem entre si: "Que é isto? Uma nova doutrina? Com autoridade ele ordena aos espíritos imundos e eles obedecem." E a fama de Jesus se espalhou depressa em todas as direções, por toda a região da Galileia. Eu convido a todos a orarmos juntos mais uma vez. Senhor Jesus Cristo, nós estamos orando em Teu nome para Teu Pai, porque o Senhor comprou com Teu sangue esse acesso, a qual hoje podemos ter de falar com Teu Pai, nosso Pai, Teu Deus, nosso Deus. Tem misericórdia de nós essa noite, abrindo o nosso coração para a palavra de Deus, abrindo o nosso espírito ao entendimento e nos fazendo contemplar as grandezas que estão aqui na Escritura. Perdoa os nossos pecados, Senhor. Certamente o maior deles, essa noite, seria de desprezar estas palavras. Inclina o nosso coração a Ti. Limpa-nos, guia-nos, nos chama para Ti, Senhor. Que em nome de Jesus, essa noite, nós possamos ouvir a voz de Deus ao nosso coração, pessoalmente, e nos inclinar à vontade soberana de Deus, para a honra e glória de Jesus Cristo, o nosso Senhor. E é nesse nome que nós oramos. Amém e amém. Boa noite mais uma vez. Nós estamos diante do Evangelho de Marcos e tivemos essa oportunidade nas 2 semanas anteriores, onde durante os últimos 2 sermões, no capítulo 1, nós podemos ter entendido coisas acerca do que Deus fez em Jesus Cristo, do Evangelho de Jesus Cristo. Esse texto que nós estamos lendo agora pertence a um dos 4 evangelhos canônicos, o Evangelho de Marcos, que foi um escritor inspirado pelo Espírito Santo. Ele andou com Pedro, ele andou com Paulo, ele conheceu o colégio apostólico, ele foi um homem presente na vida de todos aqueles que viveram com Jesus naquele primeiro tempo, naquela primeira metade do século I. Marcos é um escritor confiável historicamente, mas nós não estamos apenas aqui para validar a historicidade, já que a Bíblia não precisa ser confirmada por nós. A Bíblia, ela é confirmada por Deus. Mas nós estamos aqui hoje para entender um pouco mais sobre as realidades do reino de Deus. Eu peço que você abra o seu coração. Eu peço que você esteja disposto a reconhecer a palavra de Deus, disposto a ouvir a palavra de Deus e acatá-la. Eu li com vocês, e aí vocês podem observar, o verso 14 até o verso 28. Os versos anteriores foram falados nas semanas dos outros 2 sermões, onde a gente estudou junto o fato de que Jesus é um Messias confirmado nas Escrituras do Velho Testamento. Ele veio profeticamente alertado por todos que vieram antes dele. Ele veio na plenitude dos tempos, como diria o apóstolo Paulo, e ele veio cumprir as profecias que haviam sido escritas acerca dele. Nós estamos agora naquele pedaço lindíssimo onde Jesus sai da tentação, daquele período de tentação no deserto, e ele inicia a caminhada, chamando os discípulos e pregando o Evangelho do Reino, o Evangelho do arrependimento. Eu queria pensar com cada um aqui antes sobre a nossa disposição de estar aqui hoje, sobre o nosso coração e o modo como nós estamos aqui hoje. Eu queria lembrar de uma data pessoal para talvez trazê-los a uma posição correta diante da palavra de Deus.
Dia 15 de abril de 2005 foi uma data muito diferente para mim, muito especial. Foi a data que eu me casei. E eu me lembro, antes dessa data maravilhosa, eu me lembro de outras pessoas se casando. Eu me lembro, por exemplo, de ter ido a casamentos, como talvez vocês estão, mesmo solteiros, já tenham ido a casamentos e vocês estão sentados, então a cerimônia acontece, não é? Aí a noiva entra, antes entra o noivo, aí depois vem padrinhos, não é isso? Eu já estive do lado de pessoas emocionadas ao ver essas cenas, porque são emocionantes. Ainda mais se você tem um envolvimento com a pessoa que está se casando, você vibra com aquilo também. Mas no geral, e num senso comum, quando as pessoas estão se casando e nós estamos vendo isso acontecer, nós temos um tipo de emoção. Ou, para ser sincero, em vários casamentos onde eu fui, eu não tinha muita emoção, não. E eu ouvi os alunos, olha, agora a noiva está vindo. Então virávamos todos, você já fez isso, né? Virávamos todos um pouco e a gente via a noiva entrando pela igreja e muita gente levanta, né? Levanta para olhar e vê a noiva entrando. Eu já vi essas situações, até em filmes também a gente já viu isso. Mas eu me lembro do dia do meu casamento, onde eu me tremia totalmente. E eu me lembro de estar entrando. Enquanto eu estava entrando, tentando me posicionar, fiquei pensando quantas vezes eu já vi cenas como essa, porque eu estou tremendo tanto, eu sei o que vai acontecer. Depois que eu entrar, vai vir uma sequência de padrinhos, e depois da sequência de padrinhos, vai vir a minha esposa com o pai dela, e isso não deveria mexer tanto assim comigo, e aquilo estava acontecendo. Então, quando eu me posicionei de frente para onde eu estou, e o pastor atrás de mim, eu me lembro de minha esposa estar entrando, e aquilo não foi algo fácil de diagnosticar. Foi difícil, porque a tua vida passa diante dos teus olhos, e a tua vida não vai ser a mesma depois daquela aceitação, depois daqueles votos. A vida não é a mesma. E por mais que você se prepare para aquilo nas 2, 3, 4 semanas anteriores, ainda assim, estar diante daquela situação foi algo que eu não me esqueço. Mas era igual a todas as cerimônias que eu já havia visto. Mas fazia uma diferença muito grande o fato de que eu estava ali. E de aquela não ser uma cerimônia que eu olhava, mas de que eu era um dos personagens principais dela. E de que ela era feita ao entorno de mim, da minha esposa e obviamente de Deus. Mas o que eu quero dizer aqui eu não estava observando apenas, eu estava participando daquilo. E aquilo era tão mais real do que todas as vezes onde eu apenas olhei. Sabe, aquele anúncio, a noiva está chegando. Olha, não houve esse anúncio porque isso se faz quando a gente está sentado, olha a noiva. Mas quando você está de pé, você sente a presença da entrada de alguém. Eu olhei e eu falei, Deus, contemplei, me emocionei e eu olhei para todas as pessoas ao redor. E eu me lembro das palavras do pastor até hoje, eu me lembro sobre a pregação, e ela foi sobre o casamento de Canaã da Galileia. Eu lembro de tudo, sem precisar olhar para as fotos e nem para a filmagem, eu lembro de tudo. Sabe por que eu quero dizer isso? É porque nós estamos hoje ouvindo a palavra de Deus, e o verso que vocês leram comigo, e podem novamente observar, ele está no verso 15, e ele diz que o tempo está cumprido, e de que o reino de Deus está próximo, palpável, está diante de nós. Arrependam-se e creiam no Evangelho. O anúncio das boas novas é um anúncio coletivo, mas a mensagem é individual. O que significa que o Evangelho essa noite está sendo anunciado coletivamente, tal como todos os casamentos que você foi. Mas talvez diferente de todas as vezes, a sua atitude e a minha não deve ser uma atitude de estar presente coletivamente, mas presente pessoalmente. O Evangelho hoje, coletivamente anunciado, ele é personalmente dirigido a você. Ele é pessoalmente dirigido à sua vida, à minha. Significa que apesar de parecer um anúncio geral, ele é o anúncio mais específico, mais direto e mais nominal que você já achou na sua vida. E nunca vai se comparar a nenhuma das cenas que você já viveu. Hoje o Evangelho está sendo anunciado e ele é para você.
e ele é para mim, e ele tem o seu nome, e ele tem o meu nome, e ele é em nome de um rei que está anunciando coletivamente uma mensagem que é totalmente pessoal. A mensagem do Evangelho é maravilhosa, e o nome Evangelho significa boas notícias. Significa que uma boa notícia está sendo anunciada aqui essa noite. Tal qual aquela boa notícia do casamento em que eu fui o noivo, hoje é uma boa notícia. Não na medida daquela, mas uma maior notícia. E o Evangelho está dizendo aqui no verso 15, a boa notícia é de que o reino de Deus está acessível a você. O reino de Deus está sendo ofertado a você. O reino de Deus está próximo de você essa noite. Isso é uma excelente notícia, concorda? É uma notícia esplêndida. O reino de Deus está diante de você. Está diante de mim. O reino de Deus está acessível. E diz aqui que esse reino de Deus tem uma porta de entrada. No verso 15, seus olhos podem estar enquanto me ouve. Essa porta de entrada do reino de Deus é o arrependimento. Arrependendo-se de quem você é e crendo na boa notícia que o Rei Jesus nos dá, você é salvo. Isso é uma notícia maravilhosa. Arrependa-se de ser quem você é, de buscar uma vida voltada para suas próprias escolhas. Creia no Evangelho e seja salvo. É uma notícia que não pode ser dita senão com uma grande alegria. O pregador está alegre em falar sobre isso. Aqueles que ouvem dizem amém, estão alegres. Todos aqui estão celebrando muito mais do que qualquer casamento, tanto o seu quanto do que você já foi. Há uma grande notícia aqui essa noite. O dono do universo, o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, oferece salvação. Louvado seja Deus. Mas Paul Washer, o pregador batista Paul David Washer, fala de que a mesma mensagem é um anúncio tremendamente oposto. É como se dizer, Deus está aqui pudesse gerar amém, e ao mesmo tempo desespero e horror. É como se a mensagem do Evangelho, ao passo que diz, venham e se arrependam, diz aos mesmos ouvidos, o desespero está diante de você. O tormento está diante de você. Quem não se arrepender nesta vida, quem não se arrepender desse lado da eternidade, permanece contra Deus, o Rei, e será lançado nas trevas e queimará de eternidade em eternidade. As boas notícias também são má notícias para aqueles que permanecem rebeldes. Mateus capítulo 3, verso 10 diz que o machado já está posto à raiz das árvores. E diz claramente de que aqueles que não se arrependerem serão lançados no fogo eterno. Todos que não produzirem frutos dignos de arrependimento serão lançados no inferno. Terão seus corpos lançados em dor e chamas, sem jamais ter como sair de lá. Se há dias ou noites no inferno, se há escuridão e escuridão no inferno, poderíamos dizer analogamente que dia após dia e noite após noite do inferno será dor, tormento, sofrimento, sem sair de lá. Um pregador diz que o inferno é o grande hospício do universo. Imagine um lugar completamente enlouquecido em dor, tormento, xingamentos e tudo mais que você imagina. Imagine você querer sair de lá e não poder mais. Tudo isso também consta na mensagem do Evangelho. A boa notícia também é uma má notícia para aqueles que permanecem rebeldes ao Evangelho. E pensamos, será que alguém não quer o Evangelho? Será que alguém rejeita o Evangelho? A gente poderia falar sobre tudo e todos. Mas eu queria lembrar João capítulo 1, verso 11, onde diz claramente de que ele veio para os seus, mas os seus não o receberam. Os seus eram a nação judia, que nos representa enquanto raça humana, porque também não queremos Jesus. Ou seja, Jesus foi rejeitado, declaradamente rejeitado e morto pelo seu povo, ainda que por Deus, ainda que em favor do seu povo, ainda que
diante de Deus, na vontade de Deus, não excluímos o fato de que o povo de Deus, o povo que devia esperar, o rejeitou. E por que ele o rejeitou? Porque essa mensagem tão maravilhosa não foi aceita. Os judeus tinham um problema com a mensagem de Jesus. E daí quero seguir a um alerta pessoal para cada um de nós. Os judeus tinham um problema com a palavra arrependimento. Quando Jesus e João, e aí eu digo Jesus propriamente dito, porque o mensageiro João teve um motivo pelo qual pedia arrependimento. Arrependa-se porque o Messias está vindo. E aí quando Jesus prega o arrependimento arrependa-se e creia, porque o Evangelho de Deus está sendo ofertado. Os judeus ouviam arrependimento e não compreendiam. Lugares aqui à frente, caso queira. Os judeus não entendiam a mensagem quando Jesus... Preste bem atenção quando Jesus falava: arrependam-se, olha para cá, arrependam-se, sabe o que eles diziam? Não é possível. Arrependam-se? Não é possível? Nós somos os que guardaram a lei. A lei passou por tantas coisas. Fomos cativos na Babilônia. Nossa, quanta coisa já passou desde Moisés até aqui. Somos o povo, somos os filhos de Abraão. Como nós temos de nos arrepender? Não faz sentido pregar arrependimento para nós, Jesus. Quem é você? Que mensagem é essa? Imagine se você conversasse com um judeu diante da mensagem de Jesus. Jesus diria assim para esse judeu: você conhece os mandamentos? Ele diria: você conhece não mate? Você conhece não cometa adultério, não roube, não furte, não minta, não defraude? Você sabe qual seria a resposta do judeu? Talvez você já saiba. Tudo isso tenho guardado desde a minha juventude. E ele sorriria. E aí você olha para essa cena e fala: peraí, mas o que o pregador está querendo dizer? O que está sendo dito essa noite? Eu perguntaria para você: você já se arrependeu? E aí eu perguntaria de novo: tens matado? Tens roubado? Tens adulterado? Tens mentido? Tens defraudado? Talvez você olhasse hoje, num rápido piscar de olhares, e diria: não, tudo isso tenho guardado desde a minha escola dominical. Tudo isso tenho guardado desde os meus 20 e tantos anos de evangelho. Tudo isso tenho guardado desde que nasci em lar cristão. Tudo isso tenho guardado de tantas igrejas que aprendi. Tudo isso tenho guardado. E aí, Jesus vai esbarrar no mesmo fariseu de 2000 anos atrás, só que com o nome de evangélico de carteirinha. Existem pelo menos dois grupos com os quais Jesus esbarraria essa noite. Eles seriam os religiosos e os cidadãos de bem, que não matam, não roubam e pagam seus impostos. Os evangélicos que afinal estão tanto tempo indo nas igrejas, estão há tanto tempo orando, são tão perfeitos. Talvez você ainda dissesse uma frase que eu já ouvi tantas vezes. Você já ouviu essa frase? Olha, meu irmão, ninguém é perfeito, mas eu estou tentando viver dignamente. Eu já ouvi isso. Você já disse isso e eu também. Diante da mensagem do Evangelho, dizemos: eu tenho tentado. Olha, eu não sou perfeito não, tá? Mas eu tenho esforçado. Você já disse isso? Eu já. Significa que quando nós falamos arrependimento, se fulano estivesse aqui para ouvir esta mensagem hoje, eis aí um fariseu. Se meu primo, eis aí um fariseu. Ou, nossa, do que ainda tenho que me arrepender, já me arrependi tanto, eis aí um religioso de carteirinha. Eis aí alguém que não tem mais como aprender, porque já sabe. E isso nos assusta essa noite. E como um prelúdio para aquilo que vai ser a mensagem, eu quero pensar contigo, cidadão de bem. Eu quero pensar contigo, evangélico de tantos estudos bíblicos. Eu quero pensar nos seus livros, eu quero pensar nas tuas bíblias de estudo e aplicação pessoal. Eu quero pensar nas mensagens que você já assistiu pelo YouTube. Será que a resposta que daremos ao Senhor Jesus Cristo essa noite seria: tudo isso tenho observado desde a minha conversão?
Jesus então tem uma saída para essa posição. E depois de pregar o Evangelho, eu queria ver a reação que o Evangelho traz ao meu coração e também a dos 4 apóstolos que nós vamos conhecer agora. O verso 16 vai falar algo incrível. Aquela cena histórica, onde diz assim a palavra do Senhor: caminhando junto ao mar da Galileia, Jesus viu os irmãos Simão e André, que lançavam a rede ao mar, porque eram pescadores. Jesus lhes disse: venham comigo, e eu farei que sejam pescadores de gente. Então eles deixaram imediatamente as redes e o seguiram. Pouco mais adiante, Jesus viu Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, que estavam no barco consertando as redes, e logo os chamou, e eles seguiram Jesus, deixando seu pai Zebedeu no barco com os empregados. É nesse momento que o Evangelho de Jesus começa a ecoar. E sabe, Tim Keller, pregador presbiteriano norte-americano, ele fala que esse momento e essas respostas que nós vamos estudar agora são drásticas, trágicas. Em seu comentário, A Cruz do Rei, Timothy Keller fala: esse é um momento drástico, houve algo trágico aqui, algo que leva a uma compreensão muito profunda do Evangelho de Jesus Cristo. E o que houve aqui? Jesus olhou para aqueles homens e disse assim: deixem tudo. Eu vou repetir. Jesus olhou para aqueles homens e disse: deixem absolutamente tudo. Não foi uma negociação, foi deixem tudo. Existem coisas aqui nesse texto que precisam entrar no nosso coração, e eu repito mais uma vez: deixem tudo, é a afirmação de Jesus. Nessa época, um rabino não convidava pessoas a seguirem ele. Um rabino se permitia se chegar, então os seguidores desse rabino se formavam a partir do seu desejo por aquela escola rabínica. Jesus quebra todas as possibilidades. Todos os comentários apontam para esse mesmo caminho. Os rabinos mais famosos, eles estavam sentadinhos esperando os seus discípulos, porque eles eram muito famosos, e obviamente todos eles tinham pessoas querendo se aproximar. E mesmo aqueles que não eram muito conhecidos, como Hillel Shammai, eles eram pessoas que se sentavam e quem queria, venha. Jesus vai. Jesus não é alguém que você aceita, Jesus é alguém que te chama. Jesus não é alguém que você aceita Jesus é alguém que te aceita. Jesus é alguém que chega até você e fala: aceito que tu andes comigo, venha. Ele te chama. Essa noite não é o pregador que te aceita e nem te chama, é Jesus que te chama. Isso muda tudo. O homem de quem estamos falando aqui não é um homem comum e nem um rabino tradicional. Ele não espera por pessoas, ele vai até elas. Segunda mensagem direta é que eles não eram pessoas pobres. Esses homens tinham uma posição social tranquila ou no mínimo estável. Pescadores estavam entre a camada rica e a camada pobre, classe média da Galileia. Não passavam fome, não tinham necessidades imediatas que os pobres e também não gozavam dos privilégios dos mais ricos. Eram pessoas num nível confortável de vida. E como você pode observar aqui, possuíam empregados, eram uma empresa pesqueira, não havia necessidade aqui nenhuma de abandonar absolutamente nada, porque estava assim em desespero e eu vou seguir alguém. Uma vida estável, uma vida controlada, uma vida onde os gastos estavam no lugar. É aí que Jesus chega. E deixem tudo, soa drástico. A sociedade de hoje divide as coisas em 2 grupos, e eu gostaria que você se posicionasse essa noite e pensasse comigo sobre isso. A sociedade de hoje divide uma mensagem como essa num olhar entre 2 grupos: religiosos
e cidadãos de bem, pessoa honesta, gente trabalhadora, e um outro grupo que é apavorante, fanáticos. Religiosos, cidadãos de bem, pessoas honestas, gente tranquila. Fanáticos. E eu te advirto, a sociedade não gosta de fanáticos. E fanático religioso sempre soa de outra forma também, não é? O que explode pessoas, o que é atentado terrorista. Então, quando a sociedade vê esses dois grupos, ela tem reações muito claras contra esses dois grupos. Eu diria que se você é alguém que alguém alguma vez ou vai te chamar ou te chamou de fanático, você vai ouvir alguma coisa assim, ó, você largou tudo, você é tão jovem, você tem uma vida pela frente. Eu não acredito. Meu Deus, você é tão inteligente. Sei lá, eu achava você tão firmado, sabe? Eu achava você uma pessoa tão centrada. Você largou tudo. O que essa pessoa está dizendo você é fanático. Você chegou num momento da sua vida em que você ultrapassou o limite são de se viver uma religião. Você é fanático. Está ouvindo? Você é fanático. Você está levando isso a sério de um jeito que nem o pessoal... Eu duvido que o pessoal da tua igreja leve isso assim. Você está indo demais. Você entrou em alguma seita. Em alguma seita você entrou e eles estão pedindo para você coisas que ninguém pede. Porque eu não vejo pessoas assim. Eu vejo pessoas tranquilas. Eu vejo pessoas indo para suas igrejas, voltando, tendo suas famílias. Eu não vejo esse desespero. Nunca pensei que você fosse ir para esse caminho. São extremos. Religiosos, cidadãos de bem, homens honestos, mulheres honestas, fanáticos. Tim Keller vai dizer que os fanáticos deixam a sociedade apavorada. São extremos. Aí você pode pensar, não há um equilíbrio? Pode ser que haja um equilíbrio. Existe mais alguma coisa para a gente ver nesse texto. Naquela época era um período tradicional da sociedade humana, era uma sociedade patriarcal, uma sociedade ligada a laços familiares. Vocês estão ouvindo isso? Ligado a laços de família. O legado de uma família, tanto o legado econômico quanto o legado moral de uma família, era algo a se prezar. Nenhum rabino te pediria para abandonar o negócio do teu pai e deixar ele sozinho, como você leu no texto, verso 20. Nenhum rabino te pediria isso. O que Jesus certamente ouvia eu não vejo os rabinos pedindo isso. Os rabinos que eu conheço não pedem isso. E a gente vê essas cenas de Jesus sendo comparado a outras possibilidades de doutrina o tempo todo. Nenhum rabino te pediria para deixar seu pai. Até porque um dos valores que os rabinos mais prezavam era o mandamento de quê? Honra teu pai e a tua mãe. O quinto mandamento era algo que eles prezavam. Era sagrado. E é. Só que nesse momento, Jesus propõe uma ruptura cultural. A sociedade tradicional, o legado familiar é muito importante. Jesus chega com um aspecto contracultural terrível de se aceitar. Hoje, numa sociedade como a nossa, pós-moderna, se uma pessoa disser assim, pai, mãe, ganhei uma bolsa, vou estar fora, vou trabalhar fora, vou para outro estado, é capaz do teu pai colocar no Facebook e dar glória e honra ao Senhor Jesus Cristo. Minha filha, como eu te amo, é Deus que está te honrando. Hoje, essa questão de você ir para fora, de você desbravar, de você romper os limites. Não, minha filha, meu filho está além disso, ele foi lá longe. Agora ele olha, sabe? Se naquela época nós prezávamos pelo legado familiar, hoje nós prezamos pelo alargamento de fronteiras. Então, certamente, se você estiver aqui hoje com algum interesse em ir para o exterior, para trabalhar, ou mudar de estado, sabe o que o pessoal vai te chamar? Pô, tu tem coragem. Eu não tenho, mas tu tem. Tu tem coragem. Tu é corajoso. Agora experimenta fazer isso pelo Evangelho. Experimenta dizer para o pessoal da tua faculdade que tu está largando a faculdade porque tu vai pregar em São Paulo, porque tu vai abrir uma igreja no Espírito Santo, porque você vai ajudar uma tribo que não conhece o Evangelho lá no Raio Spa. Experimenta, porque você vai ver o que o Evangelho faz novamente. Você é louco. Você está largando esse concurso público, você está largando essa faculdade, você está no 4º período, no 5º período, você é louco. Isso é fanatismo, sabia? Isso é loucura.
Pergunta o teu pastor, nem ele vai te aprovar. E se te aprovar é porque ele é louco também. Jesus não pede isso. Escuta isso, Jesus não pede. É isso que tu vai ouvir. E sabe por que tu vai ouvir isso? Porque o Evangelho provoca tal ruptura. O Evangelho não é equilíbrio de poderes. Ele é um rei dizendo: largue tudo. Tudo. Acabe com esse mito de que existem pessoas que largam tudo pelo Evangelho e outras não. Isso é mito. Dietrich Bonhoeffer, que foi citado aqui e largou todo o seu conforto para morrer lá no meio dos nazistas pelos cristãos, ele disse: o deixar tudo de Jesus é literal. Não relativize o deixar tudo de Jesus. Relativizar e deixar a coisa no meio termo, o relativismo em deixar tudo é evangelho nenhum. O nosso problema é que nós ignoramos o deixar tudo e cozinhamos a nossa vida. Então Jesus chega no meio da faculdade e diz: deixa. Há um desespero, há um olhar e pais evangélicos. Minha filha, pensa bem. Meu filho, olha, vê se é isso mesmo que Deus... Sabe, isso não é vamos orar, isso é... Tu tá maluco, em palavras santificadas. E nós estamos diante de Jesus, quebrando toda a expectativa da família de Pedro, de Simão, de Tiago, de João, quebrando toda a expectativa do Senhor Zebedeu. E ele olha para o filho indo embora, as redes lançadas ao chão. Você imagina isso? Eu vou seguir Jesus. Para onde? Para onde ele for. E onde ele vai? Eu não sei. Eu vou seguir Jesus. Tim Keller continua dizendo sobre isso, falando o seguinte, preste atenção às palavras dele sobre esse chamado de Jesus, o chamado soberano de Jesus: conhecer-me, amar-me, procurar servir como eu, servir a mim, tudo isso deve se tornar a paixão suprema da sua vida. Tudo mais vem depois disso. Ninguém quer isso. Vamos ser sinceros aqui essa noite. Está todo mundo com medo de que essa seja para você. Está todo mundo pensando: isso deve ser para o futuro. Jesus está dizendo que é para hoje. Isso dá um desespero na gente. No último período, Jesus, não é possível que o Senhor está me pedindo isso. E se estiver? Lucas 14, 26 diz assim: se alguém vem a mim e não me ama mais do que seu pai, do que a sua mãe, do que a sua mulher, do que seus filhos, do que seus irmãos, do que suas irmãs, e até do que a própria vida, não pode ser meu discípulo. Não há negociação. E agora eu quero deixar a coisa ainda pior para melhor. As maiores renúncias que você vai fazer na vida não são sobre os pecados que você vai ter de deixar. É óbvio que você vai ter de deixar pecados, porque pecado, ninguém vive com pecado e ser crente de Jesus, não tem como. As maiores renúncias que você vai fazer na sua vida são coisas boas que Jesus te dá só para que você diga: estou deixando. As maiores renúncias são aquelas onde você sabe que Deus te deu, Deus tomou, e bendito seja o Senhor. Se Pedro, Tiago, João, Paulo conhecessem seus pais, após eles virarem as costas, seus pais, seus amigos diriam: eles são fanáticos, eles são loucos. Cuidado com esse tipo de gente. Cuidado. Não estou dizendo que você não vá para a igreja, não estou dizendo isso. Eu estou dizendo só: cuidado com aquele tipo, aquele que deixa tudo. Esse pessoal é perigoso. Eles podem te levar a abandonar tudo. O mártir está sendo tão citado aqui, morreu nas mãos do nazismo, Dietrich Bonhoeffer, fala que existem graças
Não porque há mais de uma, mas porque eu posso observar que pelo menos uma delas não é graça. Mas ele vai dizer que a preciosa graça, sabe, aquela que nos move, ele diz assim: a graça preciosa é o tesouro oculto no campo, por amor do qual o ser humano sai e vende com alegria tudo quanto tem. A pérola preciosa, para cuja aquisição o comerciante se desfaz de todos os seus bens. O senhorio régio de Cristo, por amor do qual o ser humano arranca o olho que o faz tropeçar. O chamado de Jesus Cristo, pelo qual o discípulo larga suas redes e o segue. Talvez fosse melhor, para a sua posição social, você não ter vindo aqui hoje. Talvez fosse melhor, para a relação que você gosta de manter com seus pais, família e trabalho, você não estar aqui diante dessa mensagem. Pois essa mensagem é sobre largar tudo por Jesus. O chamado soberano de Jesus. E nós estamos diante desse chamado essa noite. Nós estamos pensando na nossa vida essa noite e dizendo: não, isso vai doer até a alma. E eu repito, Deus nos dá coisas boas e maravilhosas também, para que possamos renunciar a elas. Não pense que Deus te dá coisas boas só para que você as usufrua. Ele também lhe dá para que você as negue. Ou você acha que foi o diabo que deu as redes de Pedro, João, Tiago? Não, foi Deus. E o Deus que dá também a possibilidade de dizer: deixe. Deixe tudo essa noite. Ou deixe Jesus. Em seguida, o verso 21 vai nos trazer, eu peço que você continue em oração por tua vida hoje aqui. Ore, ore, ore. Esteja em oração durante essa pregação. Talvez seja a pregação da sua vida. Vai mudar tudo. Talvez Deus esteja falando algo aqui que você já ouviu, mas não tinha ouvido o que era para você. O verso 21 diz: depois desse chamado soberano, entraram em Cafarnaum, e logo no sábado Jesus foi ensinar na sinagoga. Olha o verso 22: e maravilharam-se com a sua doutrina, porque os ensinava como alguém que tem o quê? Autoridade, e não como os escribas. Aquele que deixou tudo tem autoridade para dizer: deixe também. Aquele que abandonou todas as coisas que podia ter, disse: deixe também. E quando a autoridade de Jesus é colocada aqui, e é o primeiro momento em que Marcos cita a autoridade de Jesus, lembrando que ele está falando do rei. Jesus aparece aqui e espanta as pessoas. Elas não dizem: eu nunca ouvi isso. Elas dizem: eu nunca ouvi assim. Elas não falam: eu nunca soube disso. Elas dizem: desse jeito eu nunca ouvi. Ele parece nos dar uma ordem. Ele parece estar nos dizendo: faça. Autoridade. Sabe por quê? Porque não é só um homem, é rei. Eu vou repetir: ele é o rei. O fato de Jesus ser o rei muda todos os discursos. O pastor não pode te dizer: deixe tudo. O seu irmãozinho não pode te dizer: abandone tudo. Mas Jesus pode: deixe tudo. Ele disse: venham, siga-me, deixe tudo. E a autoridade do rei agora vai dar uma outra ordem. E ela é surpreendente diante de um estudo bíblico na sinagoga de Cafarnaum. Quem é que vai esperar que um demônio se manifeste? Um lugar mais improvável. Mas a palavra pregada com autoridade incomoda as trevas de tal forma que o demônio se manifesta ali mesmo. Um lugar incomum para a manifestação demoníaca, já que os demônios eram aqueles que no deserto se manifestavam. Você que já leu a Bíblia em outros termos, os homens do deserto, lá sem roupa, nus, o endemoniado gadareno, solto lá, os porcos se lançam, a manada se lança no abismo, na água, mas não numa sinagoga.
mas o rei entrou. As trevas se incomodam, há uma agitação espiritual, que eu espero que seja a agitação que está no seu coração essa noite. Uma agitação do deixe tudo. E agora o rei, cheio de autoridade, incomoda as trevas. Verso 23, e logo apareceu na sinagoga um homem possuído de espírito imundo, o qual gritou: o que você quer conosco, Jesus Nazareno? Você veio para nos destruir? Sei muito bem quem você é, o Santo de Deus. Mas Jesus o repreendeu, dizendo: cale-se, saia desse homem. Venha, siga-me, deixe tudo diante das trevas, cale-se. Não tem direito de falar aqui. Incrível. Estamos diante do rei, estamos diante do rei. Essa noite ele entrou aqui, e ele está aqui. O rei que disse para esse demônio: cale-te, sai, está dizendo: deixe tudo. Ele não está vindo aqui, vamos conversar sobre deixar tudo. Ele está dizendo: deixe tudo. Ele não está dizendo: ó, podemos conversar sobre um dia onde você vai deixar todas as coisas. Ele não está dizendo isso. Ele está dizendo: eu vim aqui porque eu vim aqui para que você deixe todas as coisas. Todas. Nenhuma delas tem mais valor algum. Só eu tenho valor, mais nada. Isso destrói as expectativas de qualquer ser humano. Ele diz: cale-se e saia. O demônio tem medo de Jesus, e ele se manifesta tentando expor Jesus, dizendo: eu sei, tu é o Santo de Deus. Jesus não está ali para receber testemunhos de demônio. Quem diz quem Jesus é o seu Pai. Quem pode dizer quem nós somos é a Escritura. O demônio não pode dizer quem nós somos e nem quem Jesus é. Jesus não aceita o testemunho dele e diz: cala tua boca. Nós estamos aqui diante de um texto onde a autoridade de Jesus não é só uma autoridade de quem ensina, mas de quem expele, chama, orienta, segue. E aí, no verso 26, onde você viu isso acontecendo, em seguida o 27 diz que as pessoas ficaram assombradas. Eu fico pensando em Pedro, fico pensando em João, Tiago. Nossa, ele disse: venha, e a gente não conseguiu resistir, a gente foi. Agora ele pregou e as pessoas: nossa, você parece nos dizer o que fazer. E aí ele está diante de uma potestade das trevas e diz: saia. E ele sai. Eles nunca viram aquilo. O Velho Testamento não traz isso. É o rei chegou. Precisamos essa noite considerar profundamente as palavras que nós estamos ouvindo. O mais belo sermão de Jesus você já deve ter ouvido falar: sermão ético doutrinário de Jesus, Sermão do Monte. Ele ocupa 3 capítulos inteiros. Ele é lindíssimo. Eu quero ir daqui agora para os 10 minutos finais pensando com você sobre o Sermão do Monte. O Sermão do Monte traz belíssimas afirmações acerca do caráter de Deus e do caráter dos seus seguidores. O Sermão do Monte vai falar sobre oração. Como é que a gente ora? Quem são os felizes de Deus, os bem-aventurados? Vai dizer como nós devemos ser sal, como devemos ser luz. E em geral não é errado pensar no Sermão do Monte como um sermão majoritário. Errado talvez seja desconsiderar o final. Eu peço que você vá em Mateus capítulo 7. O final do Sermão do Monte é assustador. O rei volta à cena. E o final do capítulo 7, precisamente no verso 21. Diz assim a palavra do Senhor: nem todo o que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos naquele dia vão me dizer: Senhor, Senhor, nós não profetizamos em seu nome nós não expulsamos demônios, em seu nome nós fizemos muitos milagres. Então lhes direi claramente: eu nunca conheci vocês. Olha o rei: afaste-se de mim, vocês que praticam o mal. O rei está dizendo agora: fora.
Ele disse: venha. Ele disse: deixe tudo. Ele disse: siga-me. Ele disse agora para as trevas e para os filhos das trevas: case, saia daqui. Eu não conheço você. Do mesmo modo como aquele demônio não tinha intimidade para falar de Jesus e nem com Jesus mais, aqueles que um dia estarão diante do Senhor no grande dia do julgamento, vão estar diante do Rei. E muitos, isso deve mexer conosco, muitos, pessoas que estão aqui essa noite ouvindo essa pregação, porque segundo a Bíblia o caminho é estreito, então pode ser que uma quantidade de pessoas que estão aqui vão estar ouvindo o que eu vou falar essa noite, lendo as Escrituras. Saia daqui, eu não conheço você. Isso será chocante, drástico, terrível, mas régio, real. O mesmo Rei de venha é o Rei de afaste-se. Pode levá-lo, leve-o até as trevas exteriores, leve-o até os tormentos eternos. Enquanto ele tinha o dia do deixa-me tudo, ele ficou com tudo. E hoje ele quer o quê? Hoje, escarnecidamente, ele brinca com a minha autoridade. Hoje é o dia onde Jesus diz: venha, mas haverá um dia onde ele diz: saia da minha frente, saia da minha frente. E aquele que controla o tempo sabe o dia que vamos morrer. Eu não sei e nem você. A autoridade de Jesus hoje nos dá dois caminhos muito claros: ou deixe tudo, ou deixe ele. Hoje é aquele culto em que você não pode dizer: queria que fulano estivesse aqui, porque se você estiver dizendo isso, já está assinando seu próprio acordo com o inferno, cavando sua própria cova lá. Hoje é o dia de deixei tudo. Deixei a reputação e a expectativa da minha família, deixei a expectativa religiosa, a expectativa do pessoal do trabalho. Meu Deus, o pessoal do trabalho? Sim, ele mesmo. Ou você abandona as redes, ou abandona Jesus. Ou permanece como rebelde diante de Deus, ou assume ser um fanático diante desse mundo. Eu repito, ou você permanece como um rebelde diante de Deus, ou assume ser fanático diante desse mundo. Ou permanece procurando a aceitação dos homens, ou já está cavando o teu próprio inferno essa noite. Em nome de Jesus, ouça a palavra dele hoje. Arrependa-se, creia no Evangelho e deixe tudo, absolutamente tudo. Ou as coisas perdem valor hoje, ou Jesus não tem valor nenhum para você. Eu te convido a orar comigo. Um momento muito pessoal, muito seu com o Senhor Jesus Cristo. Pai, em nome de Jesus, nós estamos diante da majestade de Jesus Cristo aqui, diante daquele que é dono, que é rei de tudo, é o Senhor de todas as coisas, é aquele que ordena, que dispõe. Estamos diante de deixar tudo, ou deixar Jesus. Eu tenho medo dessa noite porque ela está nos altos celestiais, ela está nos escritos celestiais, como a noite onde o rei entrou numa sala, olhou para os seus súditos ou para os rebeldes e disse: venha, abandone a vida como você a conhecia, abandone os seus direitos pessoais, sua justiça própria, o modo como julga o mundo, abandone a vontade que você tem de que as coisas fossem do seu próprio modo. Abandone o medo que você tem de ter de romper com tudo aquilo que você acha que é bom e que o próprio Deus deu, mas deu para deixar. Ah, Pai, se a palavra de hoje é a palavra de Deus, eu creio que seja, que haja um profundo temor essa noite nessa sala. Para alguns o desespero diante de ver o próprio inferno.
e diante de outros a mais doce e preciosa possibilidade de viver. O tesouro escondido no campo se abre essa noite. Irresistivelmente os olhos se abrem. E a beleza de Cristo, o sorriso de Deus em Cristo se abre. E uma vida inútil passa a ter sentido. E uma vida focada em trabalho, sucesso, estudar, filho, casa, mulher, esposo, aceitação, se desprende de um pecador que se torna discípulo. Creio que o Senhor está aqui com um peso muito grande sobre nossos ombros. O Senhor também disse: vinde a mim todos vós. Estás cansado? Senhor, eu estou cansado de não deixar tudo. Eu quero deixar tudo. Eu quero deixar tudo essa noite. Toda tentativa de aceitação, toda tentativa de que as pessoas ao meu redor não me trucidem com o olhar, toda tentativa de não ser tão fanático quanto ser fanático é ser Paulo, Pedro, Tiago, Jesus. Tem misericórdia de mim, Senhor, porque muitas vezes eu me perco na tentativa de flexibilizar e equilibrar o que é impossível de equilibrar. O chamado de Jesus é um chamado de nada além de Jesus. Ajuda-nos, Senhor, porque há religiosos aqui hoje. Há pessoas que se descobriram religiosos porque estão com medo de deixar todas as coisas, medo de parar de planejar a vida, esquecendo-se do reino e da missão. Senhor, eu tenho medo de minhas próprias escolhas, mas eu peço essa noite, tenha misericórdia de mim. Me ajuda a deixar tudo. Em nome de Jesus. Amém e amém. Tenho certeza absoluta que o Senhor falou conosco. Tenho certeza. Por isso, hoje, no tempo que se chama hoje, ouve a voz de Deus. Ouve a voz de Deus. Deixa toda a rebeldia, toda mentira, toda a justiça própria e todo tipo de sonho que é daqui. Você é convidado a ficar um pouco conosco antes de você seguir para o seu lar, conversar um pouco com a gente, comer um lanche de graça. Você é bem-vindo. Mas se você também quiser, após a oração final, você abaixar sua cabeça e orar um pouco, e meditar, e depois ter comunhão com a gente, de repente é aquele momento onde você vai dizer assim: deixei, estou mais livre do que nunca estive, deixei as redes no chão. Amém? Oremos em nome de Jesus. Pai, o nosso coração certamente essa noite foi alvejado. O nosso coração essa noite sofreu um abalo sísmico espiritual. O nosso coração essa noite foi esmagado ante o peso do chamado soberano de Jesus Cristo, diante do qual nenhum homem ou mulher está preparado, diante do qual nenhum homem ou mulher pode dizer não sem saber as consequências. Essa é uma noite onde o Espírito de Deus passeia no meio da igreja, convencendo homens e mulheres do pecado, da justiça, do juízo, do deixa tudo. Que essa noite o precioso sangue de Jesus nos faça lembrar que deixar tudo é deixar nada, e que tudo é Jesus e o resto é escória. Que hoje o viver possa ser Cristo e o morrer possa ser lucro.
que haja nessa última oração momento tal de contrição espiritual, momento tal de abandono e desprezo de si mesmo, que homens e mulheres aqui se sintam aterrorizados com a grandeza do chamado, trêmulos, perturbados, sem direção humana, acatando a única direção possível, a divina. Que essa semana traduza a aceitação do chamado de Jesus. Que os discípulos essa noite digam: amém, eu vou, estou aqui, deixei. Que o nome de Jesus seja honrado pela submissão da sua igreja. E é nesse nome que nós oramos. Amém. Em nome de Jesus.